Vamos ler a palavra de Deus? Deixar de bagunça nesse culto, né? Êxodo capítulo de número 19. Nós vamos ler o texto bíblico e durante esse mês de agosto nós vamos iniciar uma nova temática na nossa igreja. O texto diz assim: exatamente 2 meses depois de saírem do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de levantar acampamento em Refidim, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam ao pé do monte. E eu vou perguntar para os irmãos, de onde foi que esse povo saiu? Volta para o versículo 1. Eles saíram de onde? Aí vocês dizem do Egito. De onde eles saíram? E aonde eles chegaram? No Sinai. Vou perguntar de novo, viu? De onde eles saíram? Egito. Onde eles chegaram? Sinai. Vamos lá, vou perguntar. Irmãos, de onde eles saíram? E aonde eles chegaram? Eita, povo bom. Então, você já vai, antes da gente continuar a leitura, poder dizer assim: esse negócio eu peguei lá nas férias na Assembleia de Deus com o papai, viu? Vai olhar para o irmão que está do seu lado e vai dizer: seja bem-vindo ao Sinai. Vai, brinca aí com ele. Seja bem-vindo, Tamires, seja bem-vindo ao Sinai. Vamos continuar a leitura? Vamos lá? Versículo 3. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Lá de cima, o Senhor o chamou e disse, abre aspas, transmita essa mensagem à família de Jacó. Anuncia aos descendentes de Israel. Vocês viram o que fiz aos egípcios. Sabem como carreguei vocês sobre asas de águias e os trouxe para mim. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, serão o meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Ainda o versículo 6. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Amém? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações nessa noite. Meus queridos, nós temos uma imagem fantástica da história bíblica. A imagem de o povo de Israel, o momento em que o povo de Israel estava escravo no Egito e foi liberto por Deus para ir à terra prometida. Qual é o nome da terra prometida? Canaã. Eles foram libertos do Egito para serem conduzidos à terra prometida. Qual o nome da terra prometida? Deus prometeu Canaã a esse povo lá em Gênesis capítulo 12. Mas esse povo se esqueceu da promessa quando chegaram no Egito e ficaram numa situação confortável. Mas essa situação confortável, com os anos, se transformou em escravidão. E esse povo precisou clamar a Deus, e agora Deus faz essa obra maravilhosa. Liberta o povo do Egito para levar eles para onde? Para Canaã. Quem é mais antigo aqui de igreja vai lembrar de um hino que a gente cantava. Júnior Remígio, você vai lembrar junto comigo. Caminhando eu vou para Canaã. Olha, os antigos se entregando, viu?
Se você não quiser ser antigo, você diga assim: não conheço, não lembro, não sei. Vamos ver. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. É muito fácil a letra. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Ainda tem uma parte que diz assim: se você não vai. Mas o detalhe mais importante para nós durante esse mês que nós vamos meditar nesse texto é que Deus, Ele não pega o povo do Egito e leva direto para Canaã. Não é uma viagem sem escalas, digamos assim. Quem viaja muito aí? É uma viagem que tem um ponto de parada no meio do caminho, digamos assim. Antes de ir para o Egito, eles precisam parar aonde, irmãos? No Sinai. Por isso que nós lemos no versículo de número 1, que exatamente 2 meses depois de saírem do Egito, eles chegaram ao deserto do Sinai. E por que Deus precisou parar com esse povo no Sinai? É simples a resposta. É porque esse povo estava há muito tempo no Egito. E eles estavam tão cheios do Egito, eles estavam tão acostumados com o Egito, eles estavam com a cabeça tão voltada para as coisas que funcionam do Egito, que Deus precisava parar com eles para educá-los, para se apresentar a eles, para organizar a vida deles, para poder se comunicar com eles e, inclusive, para que eles pudessem entender que agora a vida deles era diferente. Eles agora iam conhecer um Deus que é único. Lá no Egito, tudo era divindade. O rio era uma divindade, os animais eram divindades, o sol era uma divindade. Quando Deus trouxe as pragas sobre o Egito, Deus estava comunicando ao próprio Egito que nada do que eles elevaram à categoria de divindade realmente tinha esse poder. Ele era o único Deus. E agora eles precisam parar no Sinai, esquecer do Egito, e eles precisam começar a aprender quem é Deus. Eu queria fazer um convite a você, para que nós pudéssemos usar essa imagem toda com relação às nossas vidas. Nós podemos fazer algumas comparações, onde o Egito representaria a nossa vida antes de Jesus. A nossa vida sem Deus, a nossa vida quando nós vivíamos baseados apenas na opinião da sociedade, ou na formação dos nossos pais, ou na opinião dos amigos, mas nós não tínhamos ainda um contato com Deus. E aí, Canaã representa a nossa chegada final, poderia ser assim. O lugar aonde Deus quer nos levar, a eternidade que Deus prometeu para nós. Se você aceitar a minha sugestão, então nós todos aqui precisamos entender, nos entender que nós acabamos de sair do Egito. Pode ser? Podemos fechar juntos assim? Todos nós acabamos de sair do Egito. Só para dar certo o que a gente vai falar aqui. Por isso que a gente vai dizer mais uma vez, agora já trocou, não é mais Camila, agora já é Jorge. Nós vamos dizer o quê para quem está do nosso lado?
seja bem-vindo ao Sinai. Vamos lá? Vamos brincar de novo? Brinca aí com quem está aí. Seja bem-vindo ao Sinai. O que o texto nos ensina sobre o Sinai? O que eles aprendem lá sobre o Sinai? O Sinai, queridos irmãos, é o lugar da presença de Deus. Se você ler comigo o versículo de número 3, nós vamos ver o seguinte: então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus, e lá de cima o Senhor o chamou e disse. Naquele momento, se alguém perguntasse, se, sei lá, passasse alguém desapercebido e falasse assim: ei moço, aonde está o seu Deus? Aonde eu posso enxergar o seu Deus? Como é que eu posso ver e perceber o seu Deus? Para onde todo mundo do acampamento indicaria? Ó, lá ele está, lá em cima do monte. E isso para eles era importante demais. Imagina a sensação de você acordar. Eles moravam em barracas, eles acampavam, e eles abrindo a sua barraca, olhar para cima do monte e dizer assim: eita, Deus está ali, ó. Deus está lá em cima. E parece que Deus tem ainda mais interesse que a sua presença seja percebida, que Ele fez com que esse monte, num certo momento, ele tremesse, relâmpagos viessem sobre o monte, e o monte fumegasse, saindo fumaça. Então essa presença para eles era perceptível. O Sinai representava a presença de Deus. A primeira pergunta que a gente precisa fazer para nós é se nós temos essa real noção da presença de Deus em nossas vidas. Pode acontecer da gente estar aqui hoje num momento celebrativo, religioso, num momento de adoração, mas quando chegar a segunda-feira, a terça-feira, a quarta, lá para sexta-feira, você lembrar da correria toda que você tem pela frente durante a semana. Eita, rapaz, eu também estou na presença de Deus. Deus também está presente em minha vida. A primeira pergunta que nós precisamos responder para nós é se nós estamos caminhando na presença de Deus. Claro que hoje nós não temos mais um monte para nos orientar e saber da presença de Deus. Há um outro texto bíblico que indica que Jesus, que nós vamos construir aqui a ideia de Jesus vindo como um segundo Moisés, ou maior que Moisés, que Jesus, como Moisés subia ao monte para falar com Deus, Jesus também fazia esse movimento para falar com Deus. Agora o monte de Jesus era diferente. Lá em Mateus, não precisa abrir, no capítulo 6, ele ensinando a orar. Vocês lembram desse texto? Ele diz assim: vai, entra no teu quarto, fecha a porta e fala ao teu pai em secreto, e o teu pai em secreto falará contigo. O texto não está assim, estou adaptando. Você consegue imaginar comigo a experiência de Moisés?
Você consegue imaginar comigo? Você consegue entrar nessa história junto comigo? Imaginar Moisés subindo um monte e se afastando do povo, e lá em cima não ter mais nenhuma distração, não ter mais nada que pudesse ocupá-lo, e de repente ele está sozinho com quem? Com Deus. Moisés está sozinho na presença de Deus. Passar pelo Sinai, dizer isso que estamos dizendo, seja bem-vindo ao Sinai, tem essa primeira conotação. Qual é o tempo que você tem tido quando está só você e Deus? Quando está só você e Deus, às vezes até sem esse negócio aqui, viu? Porque Senhor, glória a Deus, vou fazer meu devocional aqui, né, nesse aplicativo, muito bom. Eita, baixei um aplicativo para fazer devocional, muito bom. Opa, chegou uma notificação aqui. Eita, lembrei daquela conta para pagar. Chegou aqui. Não, fulana, peraí, estou no devocional, daqui a pouco eu te falo, viu? Será que a gente ainda tem esse tempo como Moisés tinha? A segunda característica do Sinai é que o Sinai é o lugar da aliança com Deus. Primeira presença, estou vendo Deus, mas agora Deus continua dizendo ao povo no texto, e ele fala a partir do versículo de número 5, agora, se me obedecerem e cumprirem o que, irmãos? A minha aliança. Você ajuda a gente no texto aí, versículo 5? Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, serão meu tesouro especial sobre todos os povos. É interessante que Deus não se satisfaz em ser percebido. Deus não se satisfaz em estar em cima do monte e o povo embaixo, fazendo coisas para Ele. Deus quer estabelecer com esse povo uma aliança, um compromisso, um contrato, algo que é muito maior do que saber que Deus está lá. A gente tem um costume de falar que todo mundo crê em Deus, e crê porque sabe que Deus existe, mas a pergunta de Deus agora para o povo é: quantos de vocês desejam ter uma aliança comigo? Aí é diferente, aí é mais sério. Posso usar para vocês a ideia dessa aliança que eu carrego no dedo aqui? Esta aliança que eu carrego no dedo representa que eu encontrei uma mulher, Gabriela, linda, maravilhosa, cheia de dons e talentos, encantadora. Eu me apaixonei por ela, mas eu não só percebi a sua presença, eu fui lá, falei com ela e disse assim: eu quero passar o resto da minha vida com você. Mas eu podia ter enrolado ela, né? Eu podia ter dito assim: a gente pode ir se encontrando, né? Que tal? A gente vai, né? A gente fica assim nos rolos, nos negócios. O que você acha? Tal? E, né? Ter enrolado ela. Aí, de repente, chegou o dia de entrar num lugar por um tapete vermelho, onde tinha um pastor no final. E ele olhar para mim e dizer assim: Diogo, você promete amá-la, você promete cuidar dela, você promete estar ao lado dela. E eu acho engraçado que foi meu pai que casou a gente, né? E meu pai usou uma frase lá no dia dizendo assim: dando a ela todos os seus bens. Eu disse: papai, ela não ganhou muito não, viu? O negócio era fraco, ainda é, mas era mais fraco ainda.
mas de repente eu coloquei essa aliança no meu dedo. Se eu usar essa expressão com você, essa imagem, eu poderia perguntar a você de forma ilustrativa: será que você já casou com Deus? Calma, viu, irmãos? É só uma ilustração. Será que você já entregou mesmo o seu coração a Ele? Ou usando ainda essa ilustração? Ou será que você está só enrolando Ele, sabe? Tipo assim, Deus, a gente vai se encontrando. Domingo eu vou de novo, viu? Fica aí, tá bom? Tenha calma. Né? Vai dar certo, Deus. Eu vou aqui, sabe? Devagarzinho. Vamos com calma, né? Muita coisa séria. O que a Bíblia nos diz e nos revela é que o Sinai era necessário, porque Deus não queria apenas estar em cima do monte e o povo lá embaixo. Usando essa ilustração, Deus queria casar com eles. Porque a terceira característica do Sinai é que o Sinai é o lugar do relacionamento com Deus. O texto vai nos dizer no versículo 6, que se eles adotarem essa aliança, eles serão, olha como diz, vocês serão o meu reino de sacerdotes. Isso é muito forte. Deus está dizendo ao povo, vocês serão o meu reino de sacerdotes. Vocês serão a minha nação santa. Eu vou adotar vocês, eu vou abraçar vocês, eu vou andar com vocês. E nós conhecemos o texto bíblico que agora Deus está em cima do monte. Eu não vou dar uns spoilers aqui dos próximos domingos, tá? Mas um dos objetivos do Sinai é Deus mandar eles construírem um tabernáculo, aonde ele desce do monte e vai para o meio do povo. E agora eles abrem a barraquinha deles e não olham mais para cima do monte. Eles olham lá para o meio e Deus está ali, bem pertinho deles. Quando nós passamos pelo Sinai, nós aprendemos a ter Deus dentro de nós. No Novo Testamento, a partir de Atos capítulo 2, quando aconteceu aquela descida do Espírito Santo, Pedro lembrou a profecia do Antigo Testamento, que Deus disse: e derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. O Sinai é o lugar do relacionamento. O Sinai é o lugar da conversa. O Sinai é o lugar da intimidade. O Sinai é o lugar onde a gente bate papo com Deus, a gente abre o coração para Deus, onde Ele é amigo. Essa canção que nós cantamos, Vida ao Sepulcro, ela tem um trecho, uma estrofe que fala muito ao meu coração. Se a gente colocar, acho que é a segunda estrofe, Joyce, que ele diz assim: olha, eu não vou ter medo de contar os meus segredos. Vê aí se eu estou certo ou não. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Não tenho medo de expor as minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder. Por quê? Um amigo eu encontrei. E agora eu lembrei da canção de Sérgio Lopes. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. E aí eu esqueci o resto da letra. O convite nessa noite e nos próximos domingos que teremos aqui é para a gente conhecer o Sinai e passar pelo Sinai. O Sinai é o lugar aonde Deus dá ao povo a lei, aonde Deus dá ao povo o tabernáculo,
aonde Deus dá ao povo o sacerdócio, aonde Deus dá ao povo os sacrifícios, aonde Deus dá ao povo as festas. E todos esses elementos nós vamos considerar a cada domingo e ir aprendendo que cada um deles era uma ferramenta de Deus tirando o Egito de dentro deles e colocando eles para perto, trazendo eles para perto, para que eles pudessem conhecer o seu Deus. Ao final dessa reflexão, eu não vou perguntar se você já passou pelo Sinai, porque talvez você olhe os anos de vida espiritual que você tem, de caminhada e de tempo, e você diga assim: moço, ao final dessa pregação eu gostaria de convidar você a voltar ao Sinai, a subir de novo ao monte, a aprender de novo a ter esse tempo de relacionamento com o Senhor, de utilizar essa imagem para a sua vida espiritual, dizendo assim: Senhor, eu quero voltar lá. E se você ainda não se reconhece que você já consegue perceber Deus, ter uma aliança com Deus, se você ainda não se percebe que você realmente tem um relacionamento com Deus, Deus te dá essa oportunidade. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante. A grande questão não era sair do Egito e ir para Canaã. Não era. A grande questão não era ser liberto do Egito e simplesmente ir para outro lugar. A grande questão aqui é sair do lugar da escravidão e conhecer os braços do Pai e poder estar na presença dEle. Essa pode ser a noite em que você faz a sua aliança com Deus. Essa pode ser a noite que Deus chama você e diz assim: vamos casar de verdade? Vamos parar de fazer de você me enrolar? Vamos fazer um negócio sério? E você poder dizer assim: Senhor, não há nada melhor, não há nada, estou cantando a música de novo, viu? Nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Será que a gente poderia cantar essa canção novamente? Eu vou orar por você. E eu queria que você fechasse os seus olhos. Calma, Maria, senta aí, Maria, calma. Eu e Maria ensaiamos um negócio muito legal para hoje, tá? Muito, muito bom. Mas eu queria orar por você. Feche os seus olhos. Vamos pedir ao Senhor sobre isso. Pai, nós estamos aqui na Tua presença. Senhor, a gente não quer viver uma vida apenas superficial. Nós não queremos viver uma vida, Senhor, apenas religiosa, uma vida apenas de igreja, de culto, de domingo após domingo, Senhor. Assim como o Senhor parou com esse povo lá no Sinai para conversar com eles e fazer uma aliança com eles, nós queremos te pedir, Senhor, para também algumas coisas da nossa vida, para que a gente perceba a Tua presença, para que a gente possa firmar essa aliança contigo, e para que a partir daí, Senhor, nós possamos realmente dizer que temos